Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin a $71.800 no momento exato que eu gravo esse vídeo para você. Bitcoin que segue muito forte depois de ter fechado ontem no seu maior ponto desde o topo histórico. Estamos diante de um cenário de aceleração agressiva. O que é necessário para isso? Rompimento do nosso amado topo histórico, $74 mil. Rompendo, a gente entra em faixa de descobrimento de preço e pode acelerar bastante. Para aqueles alvos que a gente já vem falando praticamente todo dia. Só que muita gente está se perguntando, tá bom, maravilha, o Bitcoin tem tudo para subir, as altcoins têm tudo para subir. Quando é então que eu devo comprar? Será que eu devo comprar agora? Será que eu devo esperar uma correção? Será que eu devo esperar um rompimento? Tem um monte de catalisador positivo nos próximos dias. A gente tem inflação, a gente tem non-farm payroll, a gente tem decisão da taxa de juros na semana que vem, eleição nos Estados Unidos. Tem muita coisa para acontecer que pode sim turbinar o preço do Bitcoin e também das altcoins. Então, quando que eu devo comprar o Bitcoin e as altcoins? Eu devo comprar as altcoins agora? O Bitcoin é um mandatário? É isso que eu vou te responder nesse vídeo. Então, fica até o final, que eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que a gente vai analisar altcoins hoje? Não, amanhã. Portanto, eu peço a você, deixe nos comentários os ativos que você quer que eu avalie. A gente vai analisar tanto novos ativos, quanto ativos com potencial de fazer pelo menos 10 vezes. Naquela carteira que a gente vem construindo, ativos com potencial de fazer pelo menos 10 vezes. Para que a gente analise mais e mais ativos e descubra mais e mais oportunidades, eu peço a você, mais uma vez, deixe nos comentários todo e qualquer ativo que você quer que eu avalie. Bom, vamos falar do Bitcoin. Que fechamento espetacular no gráfico de 3 dias. Eu estou aqui no gráfico de 3 dias. Tivemos a confirmação de rompimento do padrão de acumulação. Lindo, maravilhoso. Gráfico de 3 dias fechou com volume de compra ascendente, indicando que sim, este é um movimento que interessa ao mercado e trouxe este gás absurdo com uma alta de 8%. Começamos uma correção. Correção que é natural? Sim. Até a segunda ordem, essa é uma correção muito leve, muito branda. Mas, se é uma correção leve, eu posso sair comprando? Eu posso sair, de fato, mergulhando no mercado, dando all-in? E eu sou extremamente cauteloso em tomadas de decisão de investimento quando a gente está muito próximo de um topo histórico, de uma resistência. Porque quer queira, quer não, essa é uma resistência psicológica. Isso é um preço psicológico. Então, para que a gente tenha um rompimento, é necessário, sim, uma grande movimentação de alta. E neste ponto, o risco-retorno, se a gente quer seguir uma estratégia específica, gráfica, não é um dos melhores. Não, porque o Bitcoin vai bater 100, vai bater 150, você mesmo coloca isso como possibilidade. Existe a probabilidade depois de romper os topos? Sim, isso é verdade. Mas não é por isso que eu vou mergulhar de cabeça. Eu vou te explicar exatamente o que eu vou fazer. Como eu vou comprar e o que eu vou comprar. Fica muito mais claro do que eu te falar o que é melhor ou o que é pior, porque isso é muito relativo para cada um. Então, nada melhor do que eu te falar o que eu vou fazer. E eu vou te mostrar com base gráfica exatamente o que eu vou fazer diante das movimentações. Combinado? Assim você analisa o que eu estou fazendo e você pode trazer isso para a sua própria realidade. Não, o que o Luan está fazendo faz sentido, o que o Luan está fazendo faz menor sentido. Se você me acompanha há algum tempo, você sabe que eu tenho uma carteira de altcoins. Eu tenho já há algum tempo uma carteira de altcoins que eu venho construindo. E eu sempre utilizo o Bitcoin como base para tomada de decisão. Por quê? Porque o Bitcoin ele é o manda-chuva, ele é o mandatário do mercado cripto. Se o Bitcoin sobe,
a tendência é que o mercado todo acompanhe ele. Quando o Bitcoin cai, a tendência é que todo o mercado acompanhe ele, caia. E eu, como já tenho uma exposição e tenho uma parcela de caixa ainda disponível para compra, detalhe, não é que o caixa é infinito. Existe um equilíbrio entre exposição e caixa. Ontem eu fiz algumas realizações leves de lucro para que eu tenha a disponibilidade de caixa para um evento que pode ou não acontecer. E eu com caixa, que não é o maior caixa do mundo nesse momento, e eu nem quero ter o maior caixa do mundo, esse caixa que eu tenho disponível me permite, em um movimento de correção, me aproveitar para comprar bons projetos. Então, o meu foco neste momento é aumentar a minha exposição em bons projetos, boas altcoins, setores específicos, alfas e gemas. E eu detalho cada um desses ativos que eu estou considerando compras, obviamente sempre no grupo Prêmio, grupo do desafio. Só que eu vou te mostrar exatamente o que eu estou considerando. Então é o seguinte, uma vez que a gente tem o Bitcoin esticado, eu não vou fazer uma compra, eu não vou comprar agora. Eu tenho duas faixas de compra. Ou o Bitcoin acelera, rompe o topo, e aí a gente volta para corrigir numa retração de Fibonacci, numa base de preço, ou o Bitcoin tem uma correção antes de romper este ponto. Que ponto é esse? Topo histórico. Então, se a gente tiver uma correção aqui, isso abre espaço para que eu vá às compras. Mas o que é a correção e por que eu iria às compras? É agora que fica interessante. Você pode verificar que no gráfico semanal a gente tem um ponto de controle aqui. Então, a gente tem o último fundo ascendente formado neste ponto. É ele que eu vou considerar. Por quê? Porque a gente está num gráfico mais macro e com um gráfico mais macro eu consigo ter uma maior taxa de acerto, até de posicionamento, mesmo para investimento de longo prazo. Então eu estou de olho neste fundo e neste topo agora. E é justamente utilizando este fundo e este topo que eu primeiro vou traçar o Fibonacci. Então a gente teve pernada, correção, pernada. Eu vou avaliar pernada de alta e se a gente não conseguir romper e começar uma correção, eu vou avaliar o quê? Faixas de Fibonacci. Quais são as faixas historicamente mais utilizadas? 38,2, 50%, 618 de Fibo. Então, eu tenho esta faixa iniciando aqui até aqui como área, área de retração de Fibonacci. Então, seria totalmente plausível uma retração nestas faixas de Fibonacci. Então já anota aí, eu tracei deste fundo para este topo. Caso a gente não tenha uma aceleração e explosão e a gente comece a corrigir desses pontos, este aqui é o ponto em que eu vou ficar de olho nas faixas de Fibonacci. Mas eu não compro apenas por conta do Fibonacci. Eu compro também por uma questão de base de preço. O que é base de preço? Bases de preço são os fundos ascendentes. Então, em uma tendência de alta, eu tenho. Começou uma tendência de alta. Formei topo acima do topo anterior, topo. Fundo ascendente, maravilha, a primeira base de preço. Topo. Próximo, fundo ascendente, topo. E de forma mais conservadora, eu ainda não considero este ponto como uma base de preço. Portanto, e sendo mais conservador, eu vou olhar para o quê? Para o gráfico diário, desconsiderar esta faixa como base de preço, foi o que a gente mostrou no gráfico de 3 dias,
E vou ficar atento ao seguinte, uma vez que o diário esticou e eu não estou confiante nesta base de preço, eu vou olhar para uma base de preço mais clara no mesmo gráfico diário. E a base de preço do gráfico diário, ela acontece quando o RSI do gráfico de 1 hora, então eu venho para 1 hora, eu vou lá no RSI, aqui é o RSI, que é o índice de força relativa, é um indicador. Quando o RSI de 1 hora bate em sobrevenda, ou seja, abaixo de 30, eu tenho a formação da base de preço no gráfico diário. Então, recapitulando. No gráfico diário, eu vou ter a base de preço, uma nova base de preço. Eu tive aqui, uma nova base de preço quando o mercado, no gráfico de 1 hora, bater o RSI em sobrevenda. RSI em sobrevenda. Veja que aqui a gente não chegou a bater o sobrevenda de forma extrema. E é isso que eu estou buscando. Então eu tenho que buscar a base de preço no gráfico diário, que vai me auxiliar também como mais uma confluência. Então, aonde que o preço do Bitcoin estará quando o RSI de 1 hora bater em sobrevenda? Vamos olhar. Existe uma ferramenta que é o RSI Levels, que me mostra exatamente o preço do Bitcoin quando ele está atingindo o RSI de 1 hora em sobrevenda. E eu tenho este preço aqui, ó, entre 69.700 e 67 mil dólares no momento atual. Então, vou até marcar aqui, deixa eu colocar aqui. No momento atual, no gráfico de 1 hora, se a gente começar uma correção, eu verei entre 69.800, 69.700 e 67 mil dólares o gráfico de 1 hora batendo em sobrevenda, que indica que o RSI do gráfico diário estaria formando sua base de preço. Se eu tenho esta faixa, eu posso extrapolar ela aqui e buscar uma confluência. Deixa eu tirar o RSI daqui. Vamos buscar uma confluência. Eu tenho aqui o encontro de duas confluências, que é o quê? Retração de Fibonacci, base de preço. Eu estou entre 67 e 68. Então aqui eu já vejo uma intersecção entre duas avaliações. 68, 67. Maravilha. O que eu também gosto de utilizar? Eu gosto de utilizar bastante os gaps. Porque os gaps, eles em sua grande maioria são fechados. E os gaps de curto prazo são fechados em um percentual muito maior. Então, quando eu tenho a abertura de um gap de curto prazo, que é uma movimentação sem preenchimento, e isso acontece lá na Bolsa de Chicago. Por quê? Porque lá na Bolsa de Chicago, para te explicar o gap. Lá na Bolsa de Chicago, existem negociações na casa dos bilhões de dólares de contratos de opção de compra e venda do Bitcoin. No mercado futuro, lá no futuro. Então, em dezembro, 20 de dezembro de 2024, o Bitcoin vai estar valendo quanto? Existe uma forma de você negociar contratos de compra ou venda futura do Bitcoin. E esses contratos, que são negociados na casa dos bilhões de dólares, eles são negociados lá na Bolsa de Chicago. Como a Bolsa de Chicago é um mercado tradicional, ela tem horário para abrir e horário para fechar. E ela tem fechamento, ou seja, fecha a negociação às 18h10 da sexta-feira. Então, sexta-feira, 18h10, para tudo. Não tem mais negociação. E a negociação só volta
no mercado futuro 19,10 do domingo. Se entre sexta-feira e domingo o Bitcoin tiver uma movimentação no mercado natural, já que o mercado cripto não fecha, o que acontece? Existe a criação de gaps, que é um espaço no gráfico. Como você pode verificar aqui, ó, é um espaço no gráfico. Teve o dia X e abriu no outro dia ou no domingo numa faixa diferente, como você pode verificar aqui. A gente teve na sexta-feira um preço e no domingo abriu num outro preço. Isso cria esse espaço e cria o que a gente chama de gap de curto prazo. Esses gaps de curto prazo, eles são fechados em sua grande maioria por uma pressão financeira de captura de liquidez. E a gente está falando na casa de bilhões de dólares, existe uma maior probabilidade desses gaps serem fechados. Todos os gaps são fechados? Não, não são fechados. Mas a gente tem um percentual muito grande que não pode ser ignorado. E a gente tem que sim levar em consideração esses gaps em uma análise mais confluente, com mais confluências. E uma das confluências que é importante é o gap. E o que acontece? Tem gap em 53 mil dólares, 52.950. Tem gap em 59.800. Esses gaps serão fechados? Neste momento, eles têm uma probabilidade muito menor de serem fechados. Por quê? Porque o tempo transcorreu e o mercado fez muitos pivôs de alta, o que diminui a probabilidade. Mas o gap mais recente, ele tem essa probabilidade. Ele ainda está na faixa de gap que tem uma probabilidade elevada de ser fechado. Só que eu não posso fechar os olhos e fazer o seguinte, vou fazer um short porque tem um gap abaixo. Não. Você vai somar o gap a uma avaliação ponderada. E olha só onde está o último gap. 67,5 a 68. Então, peraí. Eu tenho mais uma confluência nesta faixa de preço. Eu tenho aqui 67, 68. Eu tenho um gap em 68 até 67,5. Poxa, peraí, aqui, eu tenho uma faixa aqui de buy zone entre 67 e 68. Eu tenho 3 confluências, ou seja, eu tenho Fibonacci, eu tenho base de preço e eu tenho fechamento do gap, captura de liquidez. Então, se o mercado voltar para este ponto aqui, eu vou ficar bem atento. Porque o mercado ele pode sim fazer esse movimento, captura a liquidez. Opa, peraí. Eu tô vendo uma outra coisa. Tem aqui um possível teste no padrão de acumulação, que é um canal de baixa que foi rompido, somando a 3 confluências. Eu tenho 4 confluências. Rompimento, teste, reteste, explosão. Olha só. Será que isso pode acontecer? Isso pode acontecer. Então saiba que este é um ponto com 4 confluências bem sólidas que podem trazer o quê? Um momento oportuno para quem quer comprar. Comprar Bitcoin ou comprar o quê? Comprar altcoins. Eu estou de olho nessa faixa, por quê? Porque esta é uma faixa que tem muita confluência para o Bitcoin, pode servir como sustentação se a gente chegar nesse ponto, tá? Nada garante que a gente vai chegar, mas se a gente chegar nesse ponto, é uma faixa com muitas confluências. Só que eu quero me expor nestes caras aqui, ó. Total 3, altcoins, por quê? Porque a gente está batendo máxima de muito tempo, 3 anos e meio, na dominância. E eu sei que, uma vez que a gente tem o rompimento do topo no Bitcoin,
a gente tem uma maior probabilidade da dominância começar a cair e das altcoins começarem a acelerar. Então eu estou focado em aumentar a minha exposição em altcoins, porque as altcoins estão muito mais baratas do que o Bitcoin. Mas é o Bitcoin que vai me trazer o gatilho de entrada. Por quê? Porque ele é o manda-chuva do mercado. É neste ponto que eu vou olhar para as altcoins, para aqueles projetos que eu já defini junto com os integrantes do Prêmio Desafio, que eu vou às compras. Mas eu acabei de te mostrar aqui, com base no gráfico, o porquê que eu estou atento a este ponto. Chegando neste ponto, a gente ter rejeições, para mim vai ser o gatilho para eu ir às compras. Então, aqui está um plano de ação para quem achar que isso é válido. Eu sempre faço isso para diversos cenários do mercado. Por quê? Porque uma vez que eu desenho esses diversos cenários, quando ele acontece, eu sei exatamente o que fazer. E é claro, todo mundo tem acesso aos meus planos de trade. Adivinha aonde? No grupo Prêmio, grupo do Desafio. É importante que você esteja pronto, é importante que você faça esse tipo de avaliação, é importante que você faça esse tipo de desenho. Por quê? Porque é neste desenho que você vai trabalhando nas suas bases. E aí quando o movimento acontece, você tá aqui, ó, tranquilo, sem qualquer desespero. Você vai reagir de forma analítica. Eu falo bastante de prêmio e desafio. O que é isso? 2 grupos fechados em que apresento 100% do que eu faço. Todas as minhas estratégias, compras, vendas, rebalanceamento, trades. Você tem diversas aulas para te dar base, você tem acesso a todos os meus planos, você tem acesso a um suporte 1 para 1 comigo. Você fala diretamente comigo. Por pouco mais de R$1 por dia no plano anual e ainda mais barato no plano vitalício, você tem acesso aos nossos grupos do Telegram Prêmio e Desafio. Detalhe, até amanhã a gente está com desconto de 25% em parceria com a BitJet. 25% de desconto para você. Quer mais informações? Basta você acessar este grupo. Que grupo? Link está na descrição do vídeo, nosso grupo do Telegram geral. Acesse este grupo, vai lá na última mensagem, clica no @oficial no FX que vai estar disponível e ao clicar um chat que o nosso time será aberto, a gente vai te passar todas as informações. Eu tô de olho, eu tô atento, eu tô aguardando. Se eu tiver esse gatilho de compra, saiba que eu estarei me movimentando. É claro que cada ativo que eu vou comprar, a proporção, como eu vou me movimentar, inclusive trades que eu pretendo fazer, isso será informado aos integrantes do Prêmio Desafio. Mas agora você já sabe qual que é um dos meus planos de ação para os próximos dias. Eu quero saber de você. Você acha que isso é válido? Você acha que isso faz sentido? Deixe sua opinião também nos comentários. Lembrando sempre, se não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional onde eu apresento o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, além de trazer alertas com base no gráfico. Faz a sua própria análise, pois no final você é o único responsável por investir o seu dinheiro. Mas se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like. Ajuda muito o canal a crescer. E é claro, eu desejo a você uma maravilhosa semana de trades com muitos lucros no bolso.